todos nós sabemos que o comunismo, pelo menos todos nós, eu posso falar por todos nós quatro que estão aqui, né? A gente não sabe quem está assistindo o vídeo, mas enfim. Então, todos nós aqui sabemos que o comunismo foi a ideologia que mais matou no mundo. É simples assim. Não é simplesmente você jogar isso na cara. Não é simplesmente você, ah, sou contra e vou achar argumentos para ser contra. Não, é uma realidade. Historiadores concordam com isso. Não há como discordar disso. Não há Inquisição, não há peste, não há praga. O comunismo foi a ideologia que mais matou no mundo. E As matou contas muito chegam. em tempos de paz, né? Sim, sim. A conta chega a 100 milhões de mortos, alguns historiadores chegam a dizer. Só que isso envolveu o catolicismo também em certas partes. O catolicismo foi perseguido. Vamos colocar em geral, o cristianismo foi perseguido. Principalmente na União Soviética, ainda é na Coreia do Norte, China e etc. Bom, como é que o católico, a minha pergunta, e agora é uma pergunta sincera, que é minha, como é que um católico pode compactuar com uma ideologia que mata o seu próprio povo? Essa é a minha pergunta. Com crimes que atuaram contra o seu próprio povo. É uma pergunta dura, uma pergunta realmente meio perniciosa, mas é necessário ser feita para que se abra o olho de quem está assistindo. Como é que nós podemos compactuar com uma ideologia que matou o nosso povo? Vai lá, padre. Bom, a resposta é a seguinte: uma pessoa ela vota no PT, no PCdoB, no PSTU, PSOL e etc., porque as pessoas, de maneira geral, falando, em maneira geral pelo menos, elas não sabem o que é o marxismo, elas não sabem o que é o comunismo, elas não sabem tudo que essa ideologia fez, a desgraça que ela promoveu na face da Terra. E não apenas 100 milhões, 100 milhões são as primeiras informações mais gerais, né? Hoje informações mais detalhadas, se fala de 150 milhões de mortos pelo comunismo, dos regimes que adotaram o marxismo, etc., o socialismo marxista, e alguns que chegam a perto da cifra de 200 milhões. Enfim, de qualquer forma, uma pessoa que conscientemente, sabendo o que é o comunismo, apoiasse isso, é claro que ela é cúmplice, ela é tão canalha como todos aqueles que o promoveram e é tão assassina como todos aqueles que fizeram estas vítimas também. Então, é da mesma estirpe. Mas as pessoas ainda continuam votando no PT e em partidos que têm essa mesma ideologia assassina, porque elas não sabem. Daí a importância de ter iniciativas como essa que vocês estão tendo agora. As pessoas precisam ser esclarecidas. As pessoas são ignorantes, elas não sabem. Haverá, mesmo assim, claro, pessoas que, mesmo sendo esclarecidas, continuarão a votar. Certamente, seguramente haverá. Porque há pessoas que perderam a sua humanidade, elas perderam a sua capacidade, a sua racionalidade. Então, por causa de um bolsa isso, um bolsa aquilo, são capazes de vender a sua alma, de vender a sua consciência. Não estão preocupados com o futuro da humanidade porque eles pensam que esta realidade não chegará até nós porque não estamos vivendo isso agora, certo? Então, este é o pensamento de muitas pessoas que às vezes chegam a ter algum contato com alguma informação, mas é algo tão monstruoso. Aquela teoria, né, da bestificação, são coisas tão atrozes, tão monstruosas, que parece que a mente humana ela se encolhe, ela se retrai diante disso, ela se recusa, parece que é um conto de fadas macabro. As pessoas, elas quando elas escutam isso, parece que não é uma coisa séria. Quando se ouve os relatos daquilo que Lenin, Stalin fizeram na União Soviética, os milhões de pessoas que eles mataram ali, gratuitamente, a maneira como fuzilavam, a maneira como torturavam, parece que aquilo não é que é uma brincadeira. Quando se vê os relatos do que Mao Tse Tung fez, Ho Chi Minh, aquilo que está sendo feito ainda na Coreia do Norte hoje, aquilo que se faz ainda hoje na China. Então, é algo muito chocante, parece que não é real, né? E, entretanto, é algo realíssimo, que precisa ser dito às pessoas, né?
que precisa ser... Existem milhares de vídeos, existem milhares de livros escritos a respeito. Aí, o Paulo Ricardo mostrou uma montanhazinha de alguns aí que ele disse que é só introdução. Mas quer dizer, mas é a questão, as pessoas precisam chegar a ter conhecimento. O problema é agora, tem também um pouco, padre, desculpa cortar o senhor. Oi? Desculpa te cortar um pouquinho, mas realmente a gente encontra muita dificuldade hoje. Eu não sei bem se é falta de honestidade das pessoas, porque às vezes mesmo sendo confrontados com essa realidade, muitos ainda se agarram à ideologia da esquerda e às fantasias da esquerda. Certa vez eu estava discutindo numa página da Pastoral da Juventude, que é muito, muito, muito encantada com a ideologia da esquerda, e depois eu fui para conversa privada com uma menina e ela insistia que a ideologia socialista era a melhor coisa que poderia ser feita pelas pessoas, porque ela acabava com a pobreza, porque ela distribuía renda e tudo mais, e enfim, ela saiu de dentro de uma página de jovens católicos. Eu comentei com ela, eu falei para ela procurar pesquisar, se informar mais em como o comunismo trata o cristianismo, que imaginei que isso pudesse ser uma coisa que trouxesse um pouco mais de luz para ela, e ela duvidou. Eu disse, olha, o Papa acabou de voltar de uma visita que ele fez, e você sabia que só agora, isso foi acho que no ano passado, ou no anterior, você sabia que só agora, depois de mais de, sei lá, de 20 anos, Cuba vai permitir que seja celebrado o Natal lá, para você ter uma ideia de como o comunismo é hostil ao cristianismo. E não precisava nem dar um exemplo tão próximo, é só lembrar dos terríveis fuzilamentos que eram praticados lá, fuzilamentos de padres também, de sacerdotes religiosos lá, na época da implantação do regime. Quer dizer, é absurdo ver que às vezes as pessoas são apresentadas a essa realidade e ainda assim elas fecham os olhos, fecham os ouvidos para não aceitar e continuar agarradas àquela fantasia de que o comunismo vai salvar a humanidade. Tem outra coisa que é terrível também. Hoje, o que mais a gente vê entre os jovens que estão militando na política pela esquerda, você vê eles falando sobre acabar com a opressão, acabar com o extermínio dos jovens negros, etc. E esses movimentos do comunismo, esses movimentos de esquerda, são altamente sanguinários, e são confessamente sanguinários, e é absurdo como ainda assim essas pessoas absolvem os crimes da esquerda quando sabem deles, né? Ainda assim para seguir nessa ideologia. É muito preocupante não sei bem se é uma falta de honestidade ou o que é da pessoa ser confrontada com essa realidade e ainda assim fingir que não é realidade. Ô Bruno, o professor só fazer Christopher Willis essa bola aqui pro Paulo. É o seguinte, um trabalho brilhante a respeito disso, ele dá uma resposta. Sim, desculpe. Paulo? Oi? Deixa eu só terminar. Vou só fazer um pequeno comentário e passar a bola para o Paulo aí. É o seguinte, você querer encontrar coerência em comunista, né, é a mesma coisa de querer encontrar aí a quadradura do círculo. Então, não dá. Esse pessoal que fala de Cuba, por exemplo, que fala a modelo, etc., ninguém quer morar lá, entendeu? Ninguém quer estar lá. Você mostrar a realidade, aquilo que foi a miséria na União Soviética, na China, compare dois países, como a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? Um de mercado livre, capitalista, o outro, quer dizer, o outro comunista. A diferença é gritante, as pessoas morrendo de fome, miseráveis, etc. Por que todo mundo quer fugir da ilha-prisão de Cuba? Então, quase 100 mil pessoas, né? 10 mil foram fuziladas, outras mais de 90 mil morreram enfrentando os tubarões. Por quê? Porque ninguém aguenta aquela opressão. Quer dizer, não há outra palavra, é uma burrice, sabe? É uma burrice, é uma falta de inteligência mesmo, é uma negação da realidade.
é interessante, Chesterton, ele falou o seguinte, quando alguém nega os primeiros princípios, quer dizer, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Quando alguém perguntou para ele, o que a gente faz com alguém que nega os primeiros princípios? Ele disse, olha, só dando uma bicuda, entende? Foi a resposta, não tem como dialogar com alguém que nega primeiros princípios, entendeu? Porque isso é algo básico, elementar, dentro de uma discussão racional. Quer dizer, você quer mostrar o humanismo do marxismo socialista? Então, isso é uma total contradição. O problema é que, como vocês sabem, o marxismo comunista ele vive de propaganda. Então as pessoas acreditam na propaganda que se faz. Mas a realidade nua e crua do comunismo é outra coisa completamente diferente, não é? Quer dizer, basta ir nas realidades onde foi implantado. Basta ir nas realidades onde foi implantado. Vai em Cuba, vai na União Soviética Antiga, agora não tanto, porque, né? Mas vai na China, vai na Coreia do Norte, veja como que eles fazem, certo? Então, quer dizer, na Coreia do Norte, que nós temos aqui no Brasil, coloca tudo aí num monte de Boeing, 777, manda para esses lugares, para eles fazerem uma bela experiência ali naqueles países, não é? Então, tornarem-se cidadãos da Coreia do Norte, de Cuba, entendeu? Desses países onde reinam esses regimes. Vamos ver se eles vão voltar falando as mesmas coisas, certo? Do paraíso que eles aí ficam decantando aí nos ambientes universitários. Quer dizer, é muita burrice. Tem coisa que é canseira de falar. É indignante. Bom, eu passo a bola aí pro Paulo, que ele deve ter muita coisa a falar a esse respeito. Ô, padre, e só para completar, na Coreia do Norte há suspeitas de estar tendo canibalismo entre o povo porque não há comida. Você entende o grau que chegou a isso? Não tem comida, as pessoas estão se comendo literalmente. Eu duvidei acreditar nisso. Eu duvidei porque eu falei assim, não é possível que a gente chegou a esse nível. Desculpe, isso aconteceu na Ucrânia, quando foi imposto o comunismo à força. Isso aconteceu na China, durante o regime de Mao Tse-tung. Aconteceu quando morreram 40 milhões de fome na China. Quer dizer, o canibalismo foi praticado assim abertamente em várias outras nações. Esse é o fruto do humanismo socialista, né? Bom, não, vai lá. E se fala de dignidade humana. É isso que me dói.